Bom dia, pessoal do sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá bom? Para a gente começar a nossa aula, nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior. Então, peguem os cadernos e acompanhem a correção. Gostaria de parabenizar aqueles que estão fazendo as suas atividades em dia. Então, parabéns, continue assim. E quem não está fazendo, vamos fazer, pessoal, porque mais uma vez eu reforço, as atividades, além de serem a frequência de vocês, também vão contar pontos para a nota de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa atividade da semana passada, do dia 7, nós temos a primeira questão que diz assim: as plantas são classificadas em 4 grandes grupos. Quais os critérios que são utilizados para essa classificação? A presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, sementes e de frutos. 2. Cite os nomes dos 4 grandes grupos em que as plantas estão classificadas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, esses são os 4 grandes grupos. Terceira, relacione corretamente. 1. Plantas vasculares com tecidos condutores de seiva. 2. Plantas avasculares sem tecidos condutores de seiva. Então, de cima para baixo a sequência fica 2, 1. 4. As pesquisas científicas indicam que as plantas evoluíram de um ancestral semelhante às algas verdes atuais. A alternativa que completa corretamente a lacuna acima é letra B, que tem algas verdes, não é isso? E quinta e última, qual o nome dado ao processo de condução de seiva nas plantas avasculares? Lembrando que são plantas avasculares, são aquelas que não têm tecidos condutores de seiva, tá certo? Então, o processo de passagem é de célula para célula e recebe o nome de difusão. Então, a resposta da quinta questão é difusão, tá bom? Então, encerramos agora a nossa correção e nós vamos continuar falando sobre plantas. Como eu disse para vocês, esse mês inteiro a gente vai estar falando sobre as plantas. Nós já falamos sobre as características, né, principais, e agora nós vimos que as plantas estão divididas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Hoje nós vamos falar especialmente das briófitas e das pteridófitas, tá certo? Então vamos lá. O que são briófitas? As briófitas, elas são plantas que têm tamanho muito pequeno, certo? Elas vivem em locais úmidos e sombreados, diretamente no solo ou em troncos de árvores ou sobre as rochas. Elas têm como representantes principais os musgos, as hepáticas e os antóceros. Ó, pessoal, as briófitas, eu vou colocar na foto, mas vocês podem ver, são essas plantinhas aqui, tá certo? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, no tronco das árvores, às vezes quando chove, costuma criar como se fosse um lodo verde, mas não é um lodo. Se você olhar direitinho, lá tem umas plantas bem pequenininhas, que é aquelas plantinhas pequenininhas que ficam nos troncos das árvores, especialmente em árvores como o tamboril, por exemplo, ela no período do inverno ficam aquelas bem verdinhas e você pode olhar direitinho que lá tem umas plantinhas pequenininhas. Essas plantinhas pequenininhas são as briófitas, tá certo? Como eu já disse, os principais representantes são, e essas que eu falo que vocês podem encontrar no pé tamboril, nas rochas, são os musgos. Então, nós temos como representantes musgos, hepáticas e antóceros. Elas são avasculares, ou seja, o que é que significa isso? Elas não têm tecidos condutores de seiva e a seiva vai passar de célula para célula, como a gente viu na outra questão, por um processo de difusão. Por elas não terem tecidos condutores de seiva, elas não têm como crescer muito, então por isso que elas têm tamanhos bem pequenininhos, tá certo? Elas também não possuem sementes, flores ou frutos, né? Isso, elas não têm caule, raiz ou folhas verdadeiras. O que elas têm é um cauloide, que é como se fosse um caule falso. Elas têm o rizóide, que é como se fosse raízes falsas, que ajudam a fixar no solo. E os filóides, que é como se fossem falsas folhas, e onde vai estar a clorofila, que elas fazem fotossíntese para produzir o seu próprio alimento, não é isso? E elas têm a cápsula, que é uma estrutura onde elas produzem os esporos, que é responsável pela reprodução das briófitas, tá certo?
Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre as briófitas. Agora nós vamos falar das pteridófitas. As pteridófitas, elas são vasculares, ou seja, elas têm tecidos condutores de seiva e por isso elas têm um tamanho maior. Elas conseguem ter um tamanho maior do que as briófitas. Elas possuem raiz, possuem caule e possuem folhas verdadeiras, mas a maioria é terrestre, vivendo também em ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Porque tanto as briófitas como as pteridófitas dependem da água para reprodução, por isso que elas precisam viver nesse ambiente úmido ou sombreado. Elas não possuem flores, frutos ou sementes e o caule delas é um caule que fica na horizontal, que a gente chama de rizoma. Os representantes principais desse tipo de planta são as samambaias, as avencas, os licopódios e as cavalinhas. As samambaias são as mais conhecidas por nós daqui da nossa região. Creio que todos vocês conheçam o que são samambaias, que são aquelas plantas ornamentais. Ornamentais por quê? Porque elas são usadas para enfeitar as casas, que as pessoas colocam naqueles cestos e colocam na frente, nos alpendres, na casa. Geralmente nos sítios as pessoas gostam disso. E as samambaias, esse tipo de planta aí, são as samambaias, que são as pteridófitas. Uma curiosidade muito importante sobre as pteridófitas, especificamente as samambaias, é porque elas existiam na época dos dinossauros. Então, quando os dinossauros habitavam o planeta Terra, nós já tínhamos aqui as samambaias. Então, mesmo após a extinção dos dinossauros, elas conseguiram sobreviver e até hoje estão presentes no planeta Terra. Outros indivíduos também que estavam presentes na época dos dinossauros eram as baratas também, que sobreviveram até os dias atuais, tá certo? Uma coisa, as samambaias, elas apresentam, as folhas delas dividem-se em folíolo, elas têm também clorofila, também fazem fotossíntese, é uma característica de todas as plantas, não é isso? E uma coisa interessante é que no período reprodutivo, atrás da folha dela, aparecem os pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são chamados de soros e é neles que são produzidos os esporos que a samambaia utiliza para reprodução. Se você tem em casa um pé de samambaia, ou conhece alguém que tenha, pode olhar que em algum período vai estar na folha, atrás da folha, vai ter esses pontinhos escuros, e esses pontinhos escuros são os soros, que são o local onde vai estar os esporos que são utilizados para reprodução, certo? E no caso, esse tipo de reprodução é uma reprodução assexuada. Na foto que eu vou mostrar para vocês da atividade, vocês vão ter o exemplo vão ver as imagens dos exemplos das pteridófitas. Se alguém tem em casa um pé de samambaia e por sorte ele estiver com os soros atrás, filma pra mim e faz um vídeo pequenininho mostrando o pé de samambaia. Aí você mostra os soros, explica que lá é o local onde estão as células reprodutivas, né? Isso, os esporos, e manda pra mim esse videozinho pra mim ver que vocês realmente estão aprendendo e também estão fazendo em casa o que podem. Então, se alguém tiver ou tiver alguém próximo, pode fazer o vídeo e mandar pra mim, que eu tô aceitando com muito carinho, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só. Vou postar a atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas e resolver, mandar a foto pra mim no meu PV ou no grupo de ciências, no nosso grupo, no máximo até na próxima aula, que é na próxima quarta-feira, tá bom? Não deixem de fazer a atividade. Como já falei, vale em nota e vale em frequência. E qualquer dúvida, eu estou disponível de 7 até as 5. É só chamar no meu PV ou no nosso grupo. Tchau e um abraço para todos vocês.